Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de aprendizagem em Machine Learning. Nós temos três tipos de aprendizagem: a aprendizagem supervisionada, a aprendizagem não supervisionada e a aprendizagem por reforço. Na aprendizagem supervisionada, a gente tem um conjunto de dados pré-definido e a previsão é feita com base num conjunto de exemplos. Então, a intenção, o objetivo é prever uma variável dependente a partir de uma ou mais variáveis independentes. Como, por exemplo, a gente tem uma empresa que concede crédito e a gente tem os clientes dessa empresa, as características dos clientes dessa empresa, os dados dos clientes dessa empresa, como, por exemplo, renda mensal, número de filhos, sexo, escolaridade, e a gente tem mais uma variável que diz se esse cliente é inadimplente ou não. Então, a gente tem nessa base de dados vários exemplos de vários registros de renda mensal, número de filhos, sexo e escolaridade. E para cada um, a gente também tem se esse cliente é inadimplente ou não. Então, a gente tem como exemplo, pode ter como exemplo um cliente que tem uma renda mensal de 15 mil, não tenha filhos, seja do sexo feminino e tenha como escolaridade o ensino superior. Esse cliente ele está lá como não inadimplente, ele paga em dia. A gente tem um segundo exemplo de outro cliente que tem uma renda mensal de 6 mil, tenha dois filhos, seja do sexo masculino e escolaridade do curso superior também. Só que ele está lá constando como cliente inadimplente. E por aí vai. A gente tem na nossa base de dados vários exemplos de características de clientes e se esse cliente específico é inadimplente ou não. Então o algoritmo aprende a partir desses dados, das variáveis independentes, com a variável dependente. E se a gente precisar saber se um potencial novo cliente, se ele pode vir a ser inadimplente ou não, a gente vai passar para o algoritmo as características desse novo cliente, passar a renda mensal, número de filhos, o sexo, escolaridade, e com base no que ele aprendeu, o algoritmo vai definir, vai dizer se esse novo cliente é inadimplente ou não. Então, a aprendizagem supervisionada é isso. Ela aprende a partir de exemplos e de uma variável alvo que é explicada a partir das variáveis independentes. Alguns exemplos de aprendizagem supervisionadas de variáveis independentes seria, por exemplo, o valor de seguro de carro. A gente tem a idade do proprietário do carro, se ele tem filhos, o bairro onde ele reside. A gente tem, por exemplo, o valor de aluguel de imóvel. Então, a gente tem o bairro, a gente tem os metros quadrados, o tamanho do imóvel, se ele é de fundo, se é de frente, o número de quartos, se ele tem, por exemplo, vaga na garagem. Então, para cada combinação de características dessas, a variável alvo vai ser definida a partir desse conjunto de características. A gente pode ter também imagens de radiografia. Então, por exemplo, do que está acontecendo muito atualmente com o coronavírus, a gente pode ter imagens de pacientes que têm a COVID, a imagens da radiografia do pulmão. Então, a gente tem exemplos de radiografia que tenham de pacientes que tenham a COVID e exemplos de radiografia de clientes que não tenham a COVID. Então, o algoritmo vai aprender a partir desse conjunto de imagens, desse conjunto de dados, e vai classificar o paciente como tendo o risco de doença ou não. Histórico de notas escolares, a partir desse histórico de notas escolares e combinado com a nota que foi obtida no Enem, eu posso prever a nota do Enem de um candidato, de um aluno específico, a partir do seu histórico de notas escolares. E o exemplo que eu já dei de inadimplência de uma empresa que concede crédito. Então, a gente tem renda mensal, número de filhos, sexo, escolaridades e outras características que podem ser também importantes para definir, para saber, para poder prever se um cliente é inadimplente ou não. A aprendizagem supervisionada, ela ainda é subdividida em regressão e classificação. A diferença básica é a regressão é quando a gente precisa prever um valor numérico específico. Um exemplo é o preço de um produto, que eu já falei, o valor de uma ação na bolsa de valores, a altura de uma pessoa a partir de um peso, qualquer coisa, qualquer valor numérico que a gente precise prever. E a classificação é quando a gente quer rotular determinado registro, determinado exemplo.
o paciente tem a doença ou não, o cliente é inadimplente ou não. Ele vai ser classificado em uma ou mais, em duas ou mais categorias. A gente pode ter a imagem de um animal e querer saber se esse animal é um gato, um cachorro ou um coelho. A gente tem aí três classes: gato, cachorro e coelho. Então o algoritmo vai ver essa imagem, vai consultar o seu histórico e saber se esse determinado animal pode ser um gato, um cachorro ou um coelho. Então a diferença básica entre regressão e classificação é isso. Regressão é número e classificação é uma classe. Aprendizagem não supervisionada. Existem dados de entrada, mas não existem dados de saída. Padrões e relações são encontrados no conjunto de dados. A intenção é encontrar uma representação mais informativa dos dados existentes. A intenção é descoberta de conhecimento. Então, de forma diferente da aprendizagem supervisionada, quando a gente tem lá as características e a variável-alvo, a gente diz o número de filhos, o valor da renda mensal e se esse cliente é inadimplente ou não. A aprendizagem não supervisionada já não tem isso. Ela tem simplesmente os dados e a partir desses dados tem que descobrir conhecimento. Então, quando a gente diz que precisa encontrar uma representação mais informativa dos dados existentes, é justamente isso. É descobrir os dados, descobrir como que esses dados estão se relacionando, se há padrões entre esses dados, se há relação entre esses dados. Alguns exemplos. Transações bancárias. É muito comum de acontecer, por exemplo, um cartão de crédito. Uma compra pode ser não autorizada pelo cartão de crédito, porque foi identificado que foi uma compra que é fora do padrão do que a gente é acostumado a fazer. Então, o algoritmo vai identificar o nosso padrão de transações, de compras, e vai ver, essa compra aqui de R$8.000 está fora do padrão do que esse cliente costuma fazer. Essa compra muito possivelmente vai ser negada, a transação não vai ser autorizada, e porque o algoritmo identificou algo fora do padrão. Então, por segurança, e já é muito utilizado isso em cartão de crédito, em transações bancárias, o algoritmo não supervisionado identificar padrões e identificar também o que é fora do padrão, por questão de segurança. Registros de compras. Então, de um supermercado, por exemplo, o algoritmo pode identificar que clientes que compram vinho também compram queijo. Então, o algoritmo encontrou uma relação forte entre o produto vinho e o produto queijo. A partir dessa informação, o gerente do supermercado pode decidir colocar a prateleira de queijo perto da prateleira de vinho. Exibições em plataformas de streaming. Então, o Netflix, por exemplo, você já deve ter visto que, por exemplo, você assistiu a série La Casa de Papel e o Netflix já sugere para você, já tem aquela mensagem falando, olha, pessoas que assistiram a série La Casa de Papel também assistiram a série Vis-a-Vis, que é outra série também espanhola, até com alguns atores que participam da La Casa de Papel. O que aconteceu ali? Foi um algoritmo não supervisionado que identificou o padrão, que fez a descoberta nos dados e que identificou que pessoas que assistiram uma determinada série também assistiram outra série relacionada. Então ele vai te sugerir essa série que as pessoas assistiram. E mais uma vez, em registro de compras, a gente pode descobrir o perfil dos clientes. Então, o departamento de marketing de uma empresa, ele pode querer encontrar, segmentar, dividir seus clientes em 3 grupos. O algoritmo de machine learning, de aprendizagem não supervisionada, vai descobrir o padrão entre esses registros de clientes e vai clusterizar, vai dividir esses clientes em 3 grandes grupos. A partir desses 3 grandes grupos, pode ser grupo A, grupo B, grupo C, o departamento de marketing vai criar uma campanha personalizada, direcionada para cada grupo específico. E por último, a aprendizagem por reforço. Sequências de decisões são tomadas por um agente. Tentativa e erro para alcançar o objetivo. Cada ação executada recebe uma recompensa ou penalidade.
existe uma interação com o ambiente, tendo que lidar com possíveis obstáculos. Então, por exemplo, nós temos aqueles robôs que jogam futebol. Aqueles robôs que jogam futebol, eles fazem a tentativa e erro para alcançar o objetivo. E a cada ação executada, por exemplo, ele vai dar um passe, tem o time do time A e time B. Um robô do time A vai dar um passe para o robô do time B. Se ele acerta esse passe para o outro robô do time A, ele vai ganhar uma recompensa. Agora, se ele erra, se ele dá o passe para o adversário, ele recebe uma penalidade. A partir dessa penalidade, ele vai procurar, ele vai aprender, vai ser um reforço para que na próxima tentativa de dar um passe, ele consiga dar o passe correto. Então, a aprendizagem por reforço se assemelha muito, por exemplo, a gente tem um cachorro e a gente quer ensinar o cachorro, por exemplo, a sentar. Se o cachorro conseguir sentar, a gente dá um biscoitinho para o cachorro. Então o cachorro aprende que se ele conseguir sentar direitinho, ele vai ganhar um biscoito. Se ele não sentar, ele não vai ganhar um biscoito. Então ele recebe a penalidade seria não receber nada pelo que ele fez errado. Então a aprendizagem por reforço, o conceito é justamente essa. É tentativa e erro. Você tenta fazer, se você erra, você é penalizado. E numa próxima tentativa você acerta com base naquele erro que você teve anteriormente. A interação com o ambiente é o agente ter que lidar com possíveis obstáculos. Por exemplo, um carro autônomo. Ele tem que lidar com possíveis obstáculos, por exemplo, seria a sinalização, seria o limite de velocidade numa via expressa, seria um pedestre passando na pista e por aí vai. Então a interação com o ambiente é justamente essa, é aprender também não somente o objetivo, que é chegar de um ponto A a um ponto B, mas que nesse percurso vão ter possíveis obstáculos que podem atrapalhar esse objetivo. Então a aprendizagem por reforço, o conceito é justamente esse. Bom, pessoal, obrigado. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí embaixo e veja o nosso canal Otimizando Dados no Instagram. Muito obrigado e até a